Então aí, estamos de volta com o nosso Debates e Opiniões aqui pelo www.radiosantaisabel.com.br. INSS paga 32,7 milhões a gaúchos até a próxima terça-feira. Revisão se refere a benefícios concedidos e pagos entre os anos 2002 e 2009, que tiveram erro de cálculo. Até a próxima terça-feira, dia 8, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, pagará o sexto lote de valores devidos a beneficiários de todo o Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. Para 1.512 gaúchos, o INSS pagará 32,7 milhões. Estão nesta leva pessoas com até 45 anos de idade que têm valores a receber a partir de 15 mil reais. No total serão pagos aproximadamente 660 milhões em todo o Brasil. Não se trata de nenhum favor. O INSS está cumprindo desde 2012 um acordo de homologação pela Justiça Federal. Este acerto determinou o pagamento de valores devidos em benefícios por incapacidade ou pensão por morte, concedido entre 2002 e 2009. O lote atual começou a ser pago na quarta-feira, dia 2. O que aconteceu foi que entre 2009, ou melhor, 2002 e 2009, para esses benefícios, o INSS calculou errado o valor a pagar. O governo não tirou do cálculo os 20% menores, as 20% menores contribuições do trabalhador, para ficar somente com as 80% maiores. O resultado foi um benefício menor do que era direito de quem solicitou, explica o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante. Então é isso aí, gente. Que bom, tem que entrar na justiça. Tem que entrar na justiça, porque às vezes dá certo. Eu faço a crítica, mas nós temos que utilizar da nossa unidade, da nossa força popular, para fazer com que os poderes constituídos retomem o seu papel institucional. A justiça, as polícias, o legislativo, os executivos não podem ser golpistas, não podem ser corruptos. A corrupção não pode ser a força dirigente deste país. E para que isto dê resultado, nós precisamos denunciar, utilizar todos os meios de denúncias que a gente tem. Nós temos que utilizar a rádio comunitária, nós temos que utilizar o jornal do sindicato, nós temos que utilizar o jornal da vila, nós temos que utilizar a rádio do poste. Muitas vilas do interior têm rádio no poste, né? E por falar no interior, me lembrei agora do nosso amigo Florentino, que está lá no interior fazendo a sua música tradicional, levando a cultura gaúcha, porque gosta, porque é gaúcho. Então, nosso abraço aí para o Florentino, que está fazendo o seu trabalho de difusão daquilo que ele acredita. Então, cada um de nós tem que fazer o seu papel no seu meio de convivência. Se o nosso meio de convivência for o rádio, for o jornal, nós temos que trazer essa denúncia. Nós temos que nos unir para desmascarar esses fatos que estão acontecendo no Brasil hoje. Então, peguei mais um áudio, né, para a gente também. Fui lá na Globo News, né, porque os caras são grandes, mas às vezes eles fazem erro contra eles, né, o que nos permite fazer a denúncia. E a academia, as faculdades, os professores são parte dessa resistência, né? Nós temos várias pessoas de boa índole, democratas, verdadeiros republicanos, que querem que o Brasil seja uma democracia, que não admitem que o Brasil se transforme
num país fascista, num país racista, num país escravocrata. Então, o programa que a gente foi lá pensar essa defesa da democracia, né, essa denúncia da manipulação, foi lá no programa Entre Aspas, da Globo News. Vamos ouvir o que os professores, um professor e uma professora, né, que fazem esta entrevista aqui com a representante da Globo News. Programa Entre Aspas, vamos ouvir. Para analisar o estado atual e os rumos da Operação Lava Jato, os impasses e as polêmicas, estão aqui comigo Heloísa Machado, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, coordenadora do Supremo em Pauta, e Davi Teixeira de Azevedo, professor de Direito Penal da USP e advogado criminalista. Sejam muito bem-vindos. É só começar pedindo um comentário de vocês sobre o que aconteceu no Senado, com digamos, a não aceitação da punição, das medidas cautelares e do afastamento que o Supremo, a primeira turma do Supremo, primeira turma do Supremo tinha decidido em relação ao senador Aécio Neves. Quer dizer, a Constituição, a política, alguém perdeu, alguém ganhou nesse processo? Olha, esse caso, eu acho que ele expôs o que há de mais complicado na Lava Jato e no Supremo Tribunal Federal, né? A Lava Jato tem se mostrado bastante frágil quando chega e tenta atingir o núcleo de grandes poderosos, de ministros, de senadores que ainda têm o mandato, né? E expõe a fragilidade do Supremo, que acaba se contradizendo em decisões anteriores que foram em outro sentido, né? Então a sessão de hoje do Senado, que de certa maneira só aconteceu porque o Supremo assim permitiu, não é? Deu essa vantagem para o Senado eventualmente afastar ele mesmo, o Aécio, acabou gerando aí uma queda de braço entre Supremo e Senado, onde o Senado pode sair enfraquecido na opinião pública, mas sai fortalecido frente ao Supremo. E o Supremo sai super desgastado depois de ter afastado o Eduardo Cunha do seu mandato sem nenhuma dessas garantias, e algo que é inconstitucional, que não existe previsão constitucional para isso, né? E após também o episódio do Delcídio. Então, eu acho que nessa confusão entre Supremo e Senado, o Supremo saiu perdendo e o Senado, ainda que a opinião pública não goste, fez o que queria fazer. Essas inovações não são necessárias para alcançar os mais poderosos? Esse não seria um mérito da Lava Jato? Ou o fato de que se atropelou o devido processo legal vai contaminar, digamos, o nosso sistema jurídico? Eu acho que os poderes do Estado, os órgãos do Estado sofreram uma degradação. O que se quis e se quer com a Lava Jato, o que se está fazendo é uma espécie de degradação, uma espécie de socialização da miséria. O combate à corrupção justificará prisões processuais ilegais. A erradicação da corrupção, o que é uma utopia, não vai acontecer, não se consegue erradicar o crime, nenhum tipo de infração criminal. Mas se pode produzir o temor, né? Diminuir, o que se pode fazer é diminuir a níveis razoáveis, mas o discurso é de erradicação. Não se podem tolher as garantias e direitos fundamentais. Lava Jato prendeu-se para delação? Evidentemente prendeu-se para delatar. Depois de delatar, feita a delação, ou
sabendo o Moro de que determinadas agentes que haviam tido a prisão preventiva decretada e busca e apreensão iniciaram tratativas com o Ministério Público, o que fez ele revogou a prisão preventiva. Então, foi utilizado como um instrumento a prisão preventiva para obtenção de delação. Mas o juiz Sérgio Moro sempre diz isso e repetiu na entrevista para o Gerson Camarote aqui da Globo News, que a imensa maioria desses colaboradores estavam em liberdade quando fecharam seus acordos. Então, que não seria verdade que, que a prisão pressionaria pela delação. Você concorda com isso? Porque essa é uma das principais críticas que a advocacia faz ao processo da Lava Jato em Curitiba, né? Olha, eu não tenho dúvidas de que houve abuso em relação às prisões preventivas, né? O que seria um caso de abuso? A gente pode considerar, por exemplo, a prisão, que não foi nem preventiva na época, do Manteiga, né? Que inclusive gerou um mal-estar enorme. Uma condição coercitiva, né? Foi uma condição, mas é um tipo de prisão, né? Foi uma condição coercitiva, estava no hospital, gerou aquele estresse todo, né? Analisar caso a caso nos levaria aonde? Na medida em que já os fatos consumados das relações já estão não se examinar resolvidos. Caso a caso, seria muito difícil analisar cada caso, mas que muitas delações de gente em liberdade foram fechadas em razão de conversas, eu posso citar nomes, com o Ministério Público que ameaçava com envolvimento criminal, esposa, filhos, eventualmente sócios da empresa, mesmo sabendo que não havia envolvimento, isso ocorreu e muito. Moro diz que as decisões deles foram confirmadas. Os acordos de delação, quando eram fechados, implicavam ilegalmente a desistência dos recursos. Ou seja, não eram revistos as decisões dele pelos órgãos superiores. Então, essa estatística que o Moro faz é uma estatística falsa. Há exemplos claros de gente que fez delação solto e a maioria ameaçada de envolvimento, não só dele, mas de toda a família. Então, esse é o cenário da Lava Jato. Você tinha conhecimento disso? Você acha que essas informações são assim tão assustadoras ao ponto da gente se alarmar com a lisura do processo da Lava Jato? Olha, nós tivemos episódios que foram gravíssimos, né? E o vazamento dos áudios da conversa de Dilma e Lula é um consenso. Nenhum dos colegas de vocês que esteve aqui negou. E que gerou uma reação, não é? Do Teorino, uma reclamação específica que, de certa maneira, puxou a orelha do Moro e dizendo gerou uma consequência política. E dizendo que esse tipo... uma consequência política que foi irreversível, né? Mas que esse tipo de atitude poderia ali levar a uma anulação de todo o processo. Anularia a delação e o processo todo? Sim, sim. Quanto à legalidade das delações, a lisura das delações, a juridicidade das delações, dois constitucionalistas portugueses, José Canotilho e Nuno Brandão, a pedido do governo português, deram um parecer sobre a admissibilidade da delação do Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef perante o ordenamento jurídico português, se poderia ter feito. O que implicaria casos... Sim. A conclusão do parecer desses dois acadêmicos insuspeitos foi: as delações premiadas de ambos ferem o ordenamento jurídico brasileiro e ferem o ordenamento jurídico português, ferem a ordem pública portuguesa, porque nestes acordos existe absoluta ilegalidade. Qual é a ilegalidade? O Ministério Público, no acordo, o magistrado homologando, criando condições que não estão previstas na lei, criando uma legislação própria para a delação. E isto é ilegal. Isto é um absurdo que o Ministério Público fez. Professor, 3 anos e meio de uma operação capaz de atingir pessoas tão poderosas, setores empresariais
tão enraizados na economia e na cultura política brasileira, certamente ia ter atropelos ao longo do processo. Acho que o que interessa para nós agora é saber se valeu a pena ou não ter atropelado o processo legal em função dos resultados. É isso que eu gostaria de ouvir de vocês. Quer dizer, o balanço até aqui é de que valeu a pena tudo isso que foi inventado, inovado com a Lava Jato e que perspectivas a gente tem para frente. A população brasileira continua confiando como confiava na Lava Jato? Olha, nada com violação ao devido processo vale a pena, né? Então acho que não vale. Nem desmanchar um esquema corrupto. E assim, como advogada de direitos humanos, que viu também muita gente torturada, não vale nunca a pena violar devido processo legal para se atingir um fim específico. Professor Davi. Lembra o Gelmir Betting? Para acabar com os carrapatos, vamos matar as vacas. Lava Jato é alguma coisa parecida. Para acabar com o carrapato da corrupção, matemos as vacas. Sacrifiquemos os direitos e garantias fundamentais. Utilizemos uma ética pragmática, uma ética de resultado. Não hesitemos em prender, desde que dali haja um proveito, prender sem fundamento legal. Não hesitemos em condenar penas altíssimas e assustadoras, descompassadas com a culpa do homem, para poder, a partir dessas penas, criar e gerar um mero temor e estimular outros a delatarem, tornando assim, sem possibilidade de êxito, qualquer defesa. Quanto ao futuro, depois da Operação Mãos Limpas na Itália, em que se cercearam direitos e garantias fundamentais, acabando-se até com habeas corpus, Operação Mãos Limpas, em que se inspirou Moro explicitamente, expressamente. A Itália ocupava, em 2015, em dezembro, a 61ª posição, junto com o Brasil, na transparência com relação à corrupção. Ou seja, o preço pago para acabar com os direitos ou restringir os direitos e garantias fundamentais foi muito alto para conseguir um êxito muito baixo depois de alguns anos. Eu acho que nós estabelecemos uma cultura da punição e de restrição de direitos fundamentais, afirmando fins justificam os meios. Quase 4 anos de farsa a jato. Nenhum tucano indiciado ou preso. As imagens nos salões da burguesia não deixam nenhuma dúvida por que isso ocorre. Então, o nosso programa de hoje traz essa contribuição para o debate. É fundamental que a gente tenha esta compreensão. É fundamental que a gente perceba que os fins não podem justificar os meios. É um absurdo. E aí foi como eu dei o exemplo da lanterna da sinaleira do carro. Autoriza a qualquer azulzinho, se não gostou da cor do meu carro, dizer que a minha sinaleira está quebrada e que eu posso ser multado, porque ele decidiu ali na hora. E eu não tenho como provar isso, porque ele é a autoridade. Perceberam a relação entre uma coisa e outra? Quando você acaba com os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, você autoriza outra pessoa a ter mais poder que você, a não respeitar o teu direito. Esse é o grande debate, essa é a grande realidade que a gente tem que se perceber. Nós estamos sendo dominados por fascismos, por fundamentalismos que se auto-explicam, que se auto-justificam. Isto não é normal, isto não é democrático, isto não é legal, isto é ilegal. Isto é uma ditadura que eu
você, os nossos filhos, os nossos netos irão sofrer com certeza se esse tipo de coisas permanecer ao longo do tempo. Deu para a gente perceber como é frágil o direito humano, como está frágil o direito humano em uma ditadura, onde que alguns ditam e fazem a lei, né? A lei andando. É a mesma coisa que trocar a roda do carro andando, né? É impossível você fazer isso, mas as pessoas fazem isso e moldam a lei conforme a sua necessidade pessoal. Eu quero incriminar o fulano de tal, então eu quebro a sinaleira dele e o multo. Ou paro ele numa blitz qualquer e por uma desavença pessoal enxerto qualquer coisa. Se estiver na linha de fronteira, enxerto um contrabando. Se estiver numa capital, numa cidade, numa grande metrópole, enxerto-lhe uma droga. E essa pessoa é punida porque o autor, a força policial, assim o decidiu. Porque a força policial tem convicção de, não precisa ter prova. Hoje no Brasil não precisa ter prova nem para a polícia e nem para o Poder Judiciário. A gente vai aos nossos apoiadores e já voltamos com o nosso debate de opiniões.